Então é isso, tá aí, ó. Nós vamos tratar como o primeiro procedimento executivo o cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia. É um procedimento executivo para cada tipo de obrigação e um procedimento executivo para cada tipo de título executivo, né? O cumprimento de sentença, como nós já falamos aqui, mais precisamente no começo da disciplina, o cumprimento de sentença é a técnica executiva quando se tem um título executivo judicial, né? Em geral, nós teremos um processo sincrético, no qual se deu uma fase prévia de conhecimento, com a prolação de uma decisão que fixa uma obrigação, e depois se segue a fase executiva para fins de cumprimento de sentença. Nós vamos estudar aqui o cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia. E o cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia está previsto entre os artigos 523 a 527. E o artigo 523 prevê o seguinte: no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado o intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. O que eu quero pontuar com os senhores é o seguinte: o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os senhores. A requerimento do exequente. Por que eu quero tratar disso? Nós temos a previsão, deixa eu abrir outra página do Planalto aqui, lá na parte geral do Código sobre o cumprimento de sentença, nós temos o artigo 513, parágrafo 1º. O artigo 513, parágrafo 1º, ele pode ser lido em conjunto com o 523. Aí olha o que o parágrafo 1º do 513 nos diz. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, tanto provisório ou definitivo, não se preocupem com isso agora, far-se-á a requerimento do exequente. O que significa isso? A contrário sensu, portanto, o cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa, de fazer e de não fazer, pode se dar de ofício. Ao passo que o cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia dependem de requerimento. Então esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os senhores. O cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer podem ser, o cumprimento pode ser iniciado de ofício, independentemente de requerimento. Uma leitura a contrário sensu do artigo 513, parágrafo 1º. Já o cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia, ele depende de requerimento, não podendo, portanto, começar de ofício. Da onde que nós tiramos isso? Do 513, parágrafo 1º, expressamente, e do 523, caput, também expressamente. Mas qual é a lógica? Qual é o sentido? Por que aqui nas obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer, o juízo pode começar de ofício? E por que nas obrigações de pagar quantia depende de prévio requerimento? Porque a obrigação de pagar quantia, ela admite variação no tempo. Então, a depender do tempo, vamos supor que
Teve recurso? Então, a definitividade do título, depois da prolação da sentença, teve recurso, o trânsito em julgado se deu anos depois da formação, da prolação da sentença. Quando a sentença diz lá, condeno a pagar 50 mil, o que será executado não vai ser 50 mil. E não compete ao Estado juiz, na verdade, não é que nem que não compita apenas, não pode o Estado juiz, pela inércia da jurisdição, se imiscuir no debate, nessa questão a respeito dessa variação. Então a incidência, o cálculo da correção monetária, dos juros legais, eventuais custas, honorários advocatícios que incidam, tudo isso faz variar o valor da obrigação, o valor a ser a ser executado, é o exequente que tem que trazer. Tanto é assim que esse requerimento executivo, nós veremos adiante, deve ser instruído com memória de cálculo. Justamente por essa lógica de que admite variação. Mas eu quero aqui centrar, fixar nesse debate de que ele não pode começar de ofício. De que a distinção, portanto, do cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer, que podem começar de ofício, do cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia, que não pode começar de ofício, por quê? Porque admite variação em razão do transcurso de tempo, porque há necessidade de atualizar o valor da moeda, de calcular a incidência dos juros, juros legais e convencionais, e isso compete à parte e não ao Estado juiz em razão da inércia da jurisdição. Ok? Então, isso é o primeiro ponto que eu queria tratar com os senhores.